Irmãos, vamos falar com Deus, porque Ele vai falar conosco na sua palavra. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, que o Senhor esteja com o irmão André, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que as pessoas que buscam fazer a sua vontade, o inimigo, ele se manifesta de alguma forma. Quando ele não mexe com a pessoa, mexe com a família, mexe com o emprego, mexe com a saúde. Mas em nome de Jesus, a igreja do Senhor é vitoriosa. Fala conosco ao estudar a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmão, o tema do recado do Senhor para mim e para você é: não há como viver o futuro aquele que vive pensando no passado. Irmão, eu estava visitando uma pessoa e na minha companhia estava o pastor. A gente ficou pelo menos umas 2 horas na visita. 80% da conversa dessa pessoa só foi do passado. E uma coisa interessante, tudo negativo. 80% das 2 horas que a gente ficou lá, só foi falando coisa do passado. Para que serve o passado? Como você consegue viver o presente martelando no passado? Como você consegue ver o futuro, sendo que a tua vida presente não é o presente, é o passado? Tem uma coisa positiva, irmãos, quando a gente estamos só pensando no passado. Por exemplo, se o ano de 2019 eu gostei de pensar as coisas muito negativas, ou aconteceu alguma coisa negativa comigo, ou o Edivaldo praticou alguma coisa que eu estou colhendo as consequências de algo que foi feito em 2018, que em 2019 eu aprendo uma lição nova e esqueça o passado. Para isso. Mas nós não temos, irmão, como viver o presente pensando no negativo do passado. Irmão, tem gente que só pensa nisso. Ai, meu irmão, não vai dar certo. Irmão, porque o ano passado, sabe, eu planejei e deu errado, irmão. E vai dar errado também agora. Sabe, irmão? E começa, aconteceu. E, irmãos, eu saí dali, da casa daquela pessoa, eu falei: pastor, como é que um ser humano consegue viver dessa forma? Então, meu irmão, o objetivo do recado do Senhor para mim e para você, em 4 versos, é que você tire uma conclusão. Primeiro, a tua vida e a minha vida, ela gira em torno de 3 coisas. A primeira é o passado, porque já passou. Por exemplo, a minha vida lá no Pernambuco está uma coisa no passado, meu irmão. Mas hoje, que nem o Sérgio já está com seus 50 anos, é 50, Sérgio, dia 12 que fez? Quanto? O Sérgio fala que ele é mais velho do que eu. Aliás, ele fala que a minha data de nascimento, eu mesmo registrei eu mesmo. Porque eu falo que eu sou mais velho do que ele e muito. Porque a minha data de aniversário é dia 23. Ele fez dia 2. Agora você conte dia, hora e segundo. Eu sou um jovem perante ele. Contando tudo isso. Mas, irmãos, para mim, Sérgio, o seu 46 foi o ano passado. Irmãos, ele não volta mais. A partir do dia 23, o Edivaldo está com 47. Então, 46 não volta mais. Então, o que é que eu vou aprender da minha vida sabe, desde quando eu me entendo por gente? Algo que foi negativo para mim no passado, eu tenho que olhar para frente e mudar. Quem tem carro, percebe uma coisa muito interessante. Para que serve, Elton, você que tem
automóvel, quando você pega uma rodovia, aquelas placas lá servem para quê? Alertar, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, outra vai para retorno, perigo, construção, um monte de coisa, né? Está te alertando. Irmãos, o passado, ele não serve como, eu diria assim, como ponto de partida para o teu futuro. Mas o futuro seu depende do presente e como você vê isso para o futuro. Por isso, meu irmão, viva a sua vida com alegria. É difícil? É. Mas olha que frase bonita que eu achei desse rapaz aqui. Quando ele diz assim: para lembrar dos erros, não devemos cometer isso no futuro, porque isso foi no passado. Devemos olhar isso não como lamentação, mas como um conserto para o futuro. Eu estava ouvindo uma palestra para casal, na Novo Tempo, e uma psicóloga, foi dia 31, e uma psicóloga, irmão, ela falou uma frase maravilhosa. Ela diz assim, que um homem e uma mulher aprende com os erros. Isso é interessante. A melhor escola que temos é quando erramos. Mas isso não quer dizer que eu vou continuar no mesmo erro. Foi uma escola. A ignorância, irmão, eu nasci assim, sou assim, não vou mudar e vou continuar dessa forma. Como você vê o futuro? O que você espera dos seus planos para esse ano? Jamais poderemos ter pensamentos alegres, positivos com relação ao futuro, enquanto alimentamos tristeza, decepções do passado. Outra frase interessante. Aquele que desperdiça o hoje, lamenta o futuro. Olha que coisa interessante. Não temos permissão para mudar o passado, mas precisamos mas não precisamos condenar o futuro quando pensamos em algo negativo do passado. Eu confesso para você, meu irmão, se eu fosse lembrar do meu passado lá no Pernambuco, era muita tristeza. Por exemplo, a forma do meu pai educar era com correia de bomba. Você sabe o que é isso? A linguagem do nordestino, aquela mangueira que é colocada você é lá do Pernambuco, acho que o irmão tem que saber, né, irmão Severino? Sabe muito bem, para matar essa uva, colocar veneno. Colocava a mangueira lá dentro do negócio, apertava, colocava dentro do buraquinho e matava lá as bichinhas. Irmão, quantas vezes meu pai não bateu com aquilo ali? E doía, o negócio doía. Quantas vezes o meu pai estava lá cuidando das vacas dele, e que o Edivaldo ia brincar. Irmãos, ele estava com aquela vara lá, era nas costas. Se eu fosse educar a minha filha, pensando na educação que eu tive do passado, coitadinha, ela não teria uma educação, ela era uma escravidão. Essa foi a educação que meus pais me deu lá no Pernambuco. Mas para mim, isso é o quê? Passado. É que hoje eu também sou pai. Mas para mim aquilo ali foi passado. Então quando eu vejo meu pai hoje, meu irmão, eu dou um abraço eu dou um abraço nele e não tenho lembrança do passado com relação ao meu futuro. Da forma que ele me educou. Por isso, meu irmão, viva o seu presente
mas de uma forma que não tenha isso como... O cristão, ele é ministrado diariamente pelo Espírito Santo de Deus. E ele precisa ser renovado. O futuro é algo que está além do que eu e você pensamos. Qual é a tua experiência do passado? Quer ver uma coisa interessante? Ontem aqui na classe, a irmã Edna falou que gostaria de agradecer aos irmãos que oraram aquilo que aconteceu com o Claudemir. Foi uma coisa muito impactante, não foi? Foi muito impactante, tanto para a família como para nós. Mas ali ela falou uma coisa muito interessante, lição nova, para ela, para o esposo e para a família foi tirada. Irmãos, quando Deus permite algo, ou Ele permitiu algo no passado, de alguma forma você tirou lição para o teu futuro. Agora, jamais a gente podemos viver a nossa vida presente, querendo um futuro melhor, da forma que aquela irmã falou para mim e para o pastor. Irmãos, eu falei, filha, pelo amor de Deus, esquece esse troço. E um detalhe, psicólogo tem uma parte muito importante, mas não vai resolver. No início do ano passado, a professora da Sofia, ela falou uma coisa, disse na reunião dos pais. Chamou a Janete e falou: a Janete, eu estou percebendo que em alguns comportamentos a Sofia precisa de um acompanhamento profissional. Ela é muito distraída, muito distraída. A professora, ela está ali ligada com aqueles meninos, os coleguinhas, mas de repente ela fica assim, trava, fica assim. Sofia, aí ela volta. E aí pediu para a gente procurar uns profissionais para tentar ver que se isso, tal, etc. Aí a gente marcamos. Foi aquela que pregou aqui. Irmão, eu indico, viu, meu irmão? É uma jovem, mas é uma jovem de Deus. Viu, meu irmão? Uma jovem de Deus. De Deus mesmo. Aqui em São Miguel. Aquela eu indico com toda segurança. Aí a gente foi, no dia lá para conversar, entramos na sala, a Sofia ficou lá na recepção, e quero ouvir vocês. Janete fala, que passa mais tempo com ela, e por último eu falei, ok? Foi marcado ali, era toda sexta-feira de manhã, estava lá a Sofia, 1 hora. Foi indo. E aí, irmãos, ela pegou uma carta e deu para a Janete. E essa carta tinha muito a ver com a Janete e comigo. A carta era só pergunta. Só uma pergunta, tipo um questionário. Isso aqui tá, isso aqui tá, isso aqui tá, lá não sei o que, aquele negócio de psicólogo. Mas uma jovem de Deus, viu, meu irmão? A gente percebe. Essa é a terceira de sala de psicólogo que eu vou. Essa é a segunda que eu falo, não, essa é de Deus mesmo. Essa é de Deus. Essa não quer ganhar teu dinheiro só, não. Não, essa é de Deus mesmo. Primeira pergunta. Você já leram o livro Orientação da Criança? Olha a pergunta. Olha a pergunta da jovem. Uma jovem, viu, minha irmã? A jovem, ela que pregou aqui. Eu não sei quantos lembram. O quê? Conversamos, falamos. E aí ela, nas perguntas lá, que ela só faz pergunta, né? Deixa eu perguntar para vocês, pais. Leram o livro Orientação da Criança? Sim. O quê? Leu o livro lá Adventista? Sim. Muito bem. Muito bem. E começou a ler. Aí começou a indicar livros. Aí a Janete continuou aí com a Sofia. Foi. E aí a Janete fez o questionário.
e levou para ela lá. Dentro desse questionário, irmão, tiramos uma lição bem importante. Olha como ela é sincera. E ela percebe isso. Que além do acompanhamento da Sofia, eu e a Janete tinha um papel muito interessante. E sabe, irmão, o que fez muito assim nas palavras, a minha pessoa refletir o meu passado. Qual é o seu comportamento de hoje? Você percebe que muitos de nós temos comportamento, irmãos, que às vezes nós não somos culpados. Temos reações que algo que aconteceu no passado está aqui, ó. Está aqui ainda. Em alguma atitude, talvez com o irmão aqui, ele não perceba, mas um profissional descobre e vai te ajudar. Foi isso que ela percebeu. E aí, a gente chegou ela chegou numa conclusão. Isso foi em torno de 4 meses que a Sofia estava nesse acompanhamento. Ela disse, olha, ela está melhorando, ok? Mas, além da atitude dessa criança, como tem sido a atitude de vocês? Irmãos, a tua atitude, a minha atitude, olha, por incrível que pareça, ela tem muito a ver com relação ao passado. Tem, irmãos? Tem. A forma que o irmão foi educado é diferente da minha. A forma que a irmã ali foi educada é diferente daquela. Irmão, tudo é um conjunto de elementos. Porém, isso não tem e não é motivo para nos prender no presente e a gente não ter futuro. Quantos jovens eu já ouvi, irmão, será que vai dar certo? Porque na vida de fulano foi difícil, não deu certo. Será que eu vou conseguir? Irmão, tira esse pensamento para lá. Viva a sua vida. Pensa isso no futuro como não uma tragédia, mas como uma escola que você aprendeu. Irmão, as coisas negativas da nossa vida não é para a gente estar vivendo ela, mas é uma escola para a gente aprender como lidar com isso no presente e como isso vai me ajudar para o futuro. Agora o duro é a gente viver uma vida como o povo de Israel. Abra sua Bíblia, por favor. Fala, meu irmão. Exatamente. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Isso é verdade, meu irmão. Isso é verdade. Estamos no ano novo. Temos uma caminhada aí. Vamos pensar positivo. Eclesiastes, capítulo 7, 10. Todos encontraram? Olha a palavra do sábio. Jamais digais, porque foram os dias passados melhores do que estes? É uma pergunta. Verso 10. Pois não é sábio perguntar assim. Olha que coisa interessante. Não diga que as coisas que aconteceu no passado, não digas porque foram os dias passados melhores do que estes. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Abra a tua Bíblia em Filipenses. Vou fazer uma comparação. É um texto muito conhecido aqui, irmão, bem conhecido. Esse texto aqui, para quem dá estudo bíblico, eu acredito que você está até anotado aí na Bíblia. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. O apóstolo Paulo aqui, ele tem toda
autoridade para falar essas palavras. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-las alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão aonde? Adiante, prossigo para onde? O alvo. Eu não sei quantos sabem aqui, mas eu acredito que a maioria. No dia que a Janete foi lá no Detran, e aí de manhã a gente fez aquela oração entregando tudo a Deus, né? Tudo a Deus. E aí quando chega lá no Detran, que dá algumas voltinhas, aí o rapaz, que o pessoal da escola, a instrutora, foi junto, né? Foi junto. Aí na volta, a instrutora até estava rindo. Só que o rapaz que estava com a Janete, que era do Detran, falou para ela: ó, dona Janete, é melhor a senhora ter mais algumas aulas e voltar aqui. E os irmãos sabem qual é as aulas deles, né? Grana, dinheiro. Ou, talvez eles estejam certos também, né? Em algumas coisas. Não podemos julgar. Aí quando eu cheguei em casa do serviço, eu até brinquei com a Janete. E aí, quando é que nós podemos comprar o carro? Que nada. Fui reprovada. Aí, parece que Deus não ouviu a nossa oração, né? E que de tanto esforço e vai não sei para onde, tanta da coisa, paga aqui, paga acolá. Eu digo: Janete, isso já passou. Passou. Passado é passado. O que é que nós vamos aprender? Se esforce para fazer o melhor. Pronto. Se esforce para fazer o melhor. Mas o passado é passado, ele não tem como voltar. Porque já passou. Irmãos, povo de Deus, esses conselhos do apóstolo Paulo é uma realidade, porque isso ele está falando com autoridade. Irmão, se eu for pensar no meu passado, vai vir muita tristeza, viu? Vai. Olha, e vai vir muita saudade. Vai vir muita decepção, mas também vai vir boas lições. Então eu falo para o meu Deus: Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos, mas eu quero viver meu presente pensando uma realidade para o futuro. Mas eu não quero viver o meu presente como, sabe, um pesadelo, um peso de 2.000 quilos nas minhas costas, porque eu estou pensando no que aconteceu no passado. Meu irmão, 2019 está aí. Eu tenho certeza que os jovens têm muitos planos. O pessoal está indo aí para o Campuri. Isso está no futuro, né? Mas vamos entregar nas mãos de Deus, dá tudo certo. E ele volta em paz. 2018 passou. E estamos já aí no 7º dia de um ano. E algo você pode perceber: o tempo ele está indo muito rápido. E o tempo ele não volta mais. Então, meu amado, viva cada dia como isso se fosse um presente de Deus. E o nosso querido irmão e amado, e eu até recomendo o livro dele. É um prazer estar lendo, viu, irmão? O livro desse irmão querido que é chamado Bruno. Ele diz assim: nunca permita que o passado ocupe o seu presente, meu amado. Evite pensar demais no passado. Não há nada tão distante quanto uma hora atrás. Saiba que o seu passado jamais vai te levar para o teu futuro. Querido, passou, passou.
aprenda uma lição positiva, pelo menos algumas, e vamos conduzir olhando para o futuro. Qual é o nosso futuro, meu irmão? É a volta de Cristo. Hoje de manhã eu estava lendo uma carta do presidente dessa igreja, da divisão sul-americana. E ele usou uma expressão dizendo assim: o pai dele foi pastor e presidente dessa igreja. Morreu. Todos os pioneiros, todos, da família, dormem no Senhor. E ele é presidente, de 13 estados, aliás, países, que compõem a divisão sul-americana. É 13 ou 14? 13 uniões. 6 na América do Sul. Cada dia que passa, a volta do nosso Jesus está mais próxima. Esse é o nosso futuro. Só, meu irmão, quando a gente fala do futuro, isso não está dizendo que você vai parar de estudar, vai parar de ganhar dinheiro, vai parar de pensar em ter o seu carro, de pensar em ter a sua casa, a sua boa faculdade. Não é nada disso. É aquilo que está te ferindo aqui, tirando o prazer, irmão, de louvar, tirando o prazer de viver feliz com a tua família, tirando o prazer de viver feliz com teus irmãos. É porque ainda você está martelando algo aqui do passado. Vamos pensar no futuro, porque Jesus está bem próximo de voltar. E qual é a nossa grande expectativa? Junto está lá. Agora eu te pergunto, como é que você vai estar pensando firme nessa esperança, sendo que o teu passado está batendo aqui, filho? E você está andando assim. Lembra do filme Peregrino? Então vamos viver dessa forma. Que Deus te abençoe. Amém? Querido Deus, essa é a nossa esperança, está nesse lar. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Estamos no presente, mas de olho no futuro. Mas pedimos força ao nosso Deus, que nos ajude a não viver o presente pensando nas coisas negativas do passado. Que o passado foi uma escola e que a gente olhe para o alvo, e esse alvo é Jesus. Que na escola, no trabalho, na igreja, em casa, vamos pensar e viver uma vida feliz ao lado do Senhor Jesus. E quando surgir as dificuldades, que seja uma escola, que nós possamos tirar lição, aprender no presente, e que essas lições nos sirvam para melhorar no futuro. Nos dê força e nos dê uma boa semana, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.